enquanto os irmãos cantavam e tocavam, eu fui ensaiando 37, na minha mente, 37 formas diferentes de começar. Porque o Wesley, ele cumpriu a promessa dele de ontem. Eu falei, hoje vocês quase destruíram a minha vida. E ele falou, amanhã a gente vai cumprir esse objetivo. E o objetivo foi cumprido. Estou aqui com bastante dificuldade para falar. Mas eu queria começar com as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 12, que não vai ser o texto base de hoje, mas eu gostaria de começar dizendo isso. Peço a vocês, queridos irmãos e irmãs, pelas compaixões do nosso Senhor, que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não se amoldem a esse mundo, mas transformem a sua mente a partir de Cristo Jesus. Sobre isso que nós vamos falar nessa noite, nessa manhã. Estou bem louca já. Tá mexido aqui, tá? Tá mexido. Hoje a gente vai falar de forma bem prática, como nos outros 2 encontros, complementando e se encaixando cada uma das mensagens. Nos 2 primeiros encontros nós tivemos, eu e o Eugênio, sempre trocando. Se um fala do Novo Testamento, outro fala do Antigo Testamento, e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito prática. Nós falamos no primeiro encontro, né, na nossa primeira palestra, a respeito da necessidade de... Ontem nós falamos sobre espiritualidade apenas, mas nós falamos sobre as nossas falhas da fé, da necessidade de encontrarmos essas falhas, reencontrarmos a nossa fé. Ontem nós falamos a respeito de como nutrir a espiritualidade e assim amadurecer em Deus para que esses princípios possam ser colocados em prática. E hoje, gente, foi teoria, agora é hora de prática, tá? Eu vou usar como exemplo uma metáfora, uma imagem, que é um tripé. É claro que essa não é a única forma para falar sobre isso, mas qual é a característica básica de um tripé? São 3 pés. Eu gosto de pensar no tripé porque se você tira um pé, não fica, certo? Quando a gente tem uma mesa de 4 pezinhos ou mais, você tira um pezinho da mesa ali de 4, ela fica meio, né, manquitola ali, mas funciona. O tripé não. O tripé ele precisa dos 3 apoios, né? Quando a gente entende que a gente precisa viver uma vida integral, né? Nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo para que Ele nos transforme, para que a gente seja usado por Deus na sua obra, naquilo que Ele tem para nós. A gente precisa pensar a nossa vida como um tripé. E eu não vou entrar aqui numa discussão teológica de dicotomia, tricotomia e por aí vai. Não é nada disso. De forma muito prática, eu vou usar essa metáfora do tripé para a gente conseguir aplicar esses valores do reino, como nós dissemos nesses últimos 2 dias. Vou convidar vocês a lerem comigo 1 Coríntios 10, 31 a 33, e eu já facilitei sua vida e otimizei o meu tempo. Está aqui. Mas se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, seu aplicativo do celular aberto para ir acompanhando, fique à vontade. Eu gosto de dar alguns avisos também. Nós vamos usar esse texto como base, mas nós não estamos fazendo um estudo deste texto, ok? A gente vai usar esse texto como uma referência para a gente compreender essa fala que nós teremos nessa manhã. Diferente de um sermão expositivo, nós teremos uma coisa muito mais temática e a gente vai usar como base esse texto. Então, nós não vamos amassá-lo e tirá-lo de contexto, mas a gente vai entender a partir daqui o que nós queremos dizer. Versículo 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. São 3 versículos, nós vamos dividir em 3 partes esse tripé, para a gente compreender bem praticamente, a partir de uma perspectiva de responsabilidade individual. Entendendo que, se cada um de nós, indivíduos, faz a sua parte, como um todo, nós podemos fazer muito juntos, né? Primeira parte, o primeiro pé desse tripé,
é o corpo. Ontem o Eugênio falou brilhantemente a respeito da gente compreender que, às vezes, a Bíblia está falando da nossa mente, da nossa natureza humana, da nossa natureza pecaminosa. Existe uma palavra para isso. Mas existe também um corpo, a carne mesmo, né? Alguns com mais, outros com um pouco menos, mas esse corpo físico. E a primeira coisa que eu quero considerar com vocês é que é preciso estar vivo para fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai usar um tema, que era uma discussão ali, né? Pode comer isso, pode comer aquilo, é errado, é pecado, não é? Mas nós vamos pegar a redução da necessidade fisiológica. Nós precisamos comer e beber, correto? Falando em comer e beber, eu estou avacalhando miseravelmente nesta cidade. Disseram que eu preciso dar algumas informações. Sou uma amante de pequi a partir deste final de semana. Gente, que negócio bom, né? Nunca tinha comido na vida. Por que não tem isso em outros lugares? Em São Paulo não ia dar certo, porque as pessoas têm muita pressa para fazer as coisas. E o pequi, ele exige um cuidado, uma delicadeza que o paulista não tem. Entendeu? Faz todo sentido. E outra coisa que disseram que eu preciso fazer, confessar para vocês, é que eu fui na 44. Eu não sei por que gera essa comoção, mas eu fui e achei fantástico. Eu não entendi essa. Então, aí é que é a situação da pamonha. Jesus não pode voltar antes de eu comer essa pamonha, entendeu? Ou então ele vai ter que providenciar no banquete celestial. Hoje é o dia que o Senhor fez para que comamos a pamonha. Paulo diz, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam isso para a glória de Deus. Nessa mesma carta de Paulo, lá no capítulo 6, ele vai falar sobre o pecado da imoralidade sexual. E muitas vezes esse texto ele é deturpado para trazer mais culpa do que necessariamente o que realmente Paulo estava querendo dizer. Paulo queria que as pessoas compreendessem, a gente tem um momento ali na igreja de Corinto, a gente tem uma cultura local, uma cultura daquela cidade, uma cultura idólatra, que se utilizava também de prostituição cultural. Então Paulo vai falar, existem pecados que eles estão na esfera da mente, do espírito, mas o pecado sexual, ele atinge o corpo também. E ele vai estar falando para esse público. Mas ele volta com o tema do corpo, falando sobre as regras alimentares, que era uma discussão. Isso traz para nós que Paulo está dizendo que o corpo existe, o corpo é real. Nós, que às vezes dizemos que queremos ganhar almas, e eu me sinto dentro de um filme do Ghostbusters, do Caça-Fantasmas, sabe? Gente, eu não gostaria mesmo de me deparar com uma alma desencarnada para poder salvá-la. Me livre desse momento, Senhor. Existe um corpo. E dentro daquilo que nós entregamos para Deus, dentro daquilo que nós colocamos como disposição para o Senhor usar, está um veículo. E esse veículo, gente, é o nosso corpo. E nós temos e precisamos viver os valores do reino também no nosso corpo. E não é sobre aparência, não é sobre um shape, não é sobre um corte de cabelo, um tipo de roupa. Não é sobre isso. É sobre realmente cuidarmos daquilo que o Senhor fez. O Senhor nos moldou no ventre daquela que nos carregou. O Senhor nos viu quando nós ainda éramos uma massa sem forma. O Senhor nos fez com tanto amor e com tanto carinho. E quando nós olhamos para a teologia da encarnação, olhamos para Jesus, Jesus encarna em carne e osso. Jesus não foi um fantasma vagando pela Galileia, tá? Jesus foi um homem. Jesus foi um homem de carne e osso, lágrimas, sangue. E aí a gente olha para nós e a gente pensa que nós precisamos dar testemunho também com o nosso corpo. Eu não estou falando sobre moralismo, eu estou falando sobre você se cuidar. O Caio, meu pastor, meu chefe, ele costuma dizer que as palavras até convencem, mas o exemplo arrasta. Eu tenho 2 crianças de 4 anos. Sabe como é que eu convenci os meus filhos a comerem salada? Eles precisam ver salada no meu prato. Sabe como é que a gente convence
as crianças a gostarem de leitura, a gostarem de caminhar. A gente tem que fazer. Isso passa pelo nosso corpo. O Max Lucado tem uma frase muito interessante, que o que nos torna especiais não é apenas o nosso corpo, mas a assinatura de Deus na nossa vida. Isso passa por disciplinas da nossa vida. Será que nós honramos a Deus? Será que nós usamos o nosso corpo como um objeto de testemunha? Se a gente morrer, a gente não vai cumprir o nosso papel. E a gente não leva, às vezes, isso a sério. E aí eu coloquei algumas disciplinas práticas, como, por exemplo, uma boa alimentação. Uma boa alimentação, ela tem que ser nutritiva e afetiva. Não é sobre ser uma comida vilanesca. Paulo está falando, o que vocês comerem, o que vocês beberem, façam isso para a glória de Deus. Tenham momentos, o pastor César falou um negócio muito interessante lá enquanto a gente estava fazendo oração, e depois o Eugênio ratificou como é importante a gente comer junto e ter alegria em fazer isso e ter esse momento. Mas como é importante também a gente perceber o que a gente está ingerindo. Outra coisa, há 2 anos atrás eu tentava engravidar ainda. Esse não é um assunto problemático para mim. Tentava engravidar e tal, e enfim, tive uma crise depressiva muito forte, ganhei peso muito rápido e fui a endocrinologista, meu psicólogo que me mandou para lá. Ele falou, não, a gente não vai te medicar ainda, você vai para endócrino. E a endócrino olhou para mim, viu os meus exames, e ela falou assim, Bruna, e eu assim, meu Deus. Ela falou assim, dá para resolver o seu problema. Falei, como? Ela, você vai ter que fazer exercício 3 vezes por semana e melhorar a sua alimentação. Aí eu pensei, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu estou fadada à morte. Porque se a solução do meu problema de saúde é fazer exercício 3 vezes por semana e comer melhor, eu vou morrer. E naquele momento eu pensei, nossa, se ela tivesse me passado um remédio super caro, um tratamento super difícil, eu faria. Mas é minha responsabilidade apenas executar isso. E nós podemos dar testemunho do Senhor a partir da forma como nós cuidamos do nosso corpo também. Isso também entra sono de qualidade, quanto tempo nós temos de tela, qual é o tipo de estímulo físico que nós temos e intelectual também, porque o cérebro precisa desenvolver. Vamos dar testemunho com o nosso corpo, essa é a primeira perninha. A segunda perninha é a nossa mente, porque o centro das nossas decisões passa pelos nossos intelectos e emoções, como o Eugênio acabou de falar. Ninguém consegue colocar dentro de nós uma emoção. Ninguém consegue colocar dentro de nós ou decidir por nós qual será a nossa reação diante daquele estímulo. Mas Paulo vai dizer, não ofendam nem os judeus, nem os gentios e nem a igreja de Deus. Paulo convida a gente para um autoexame, para uma consciência pessoal. O que a gente faz e a forma como a gente faz, os nossos princípios, valores, a forma como a gente lida com as nossas emoções, a maneira como a gente pensa, o que a gente pensa e ocupa a nossa mente. Será que a gente dá testemunho do que o Espírito está fazendo em nós, na forma como a gente age? Porque a gente só age a partir daquilo que passa pela nossa mente. A gente só reage a partir daquilo que já está dentro de nós. Será que nós temos dado testemunho com o nosso pensamento, com o nosso intelecto, com as nossas emoções e a maneira como nós lidamos com ela? E Paulo nos convida a sermos equilibrados nesse sentido. Não ofendam. Nenhum desses times, ele ainda coloca 3 vias. Nem judeus, nem gregos e nem a igreja. E é interessante que a mente é o nosso pior campo de batalha. E quando a nossa mente está agitada, inquieta, ansiosa, com certeza você vai tomar decisões impulsivas. Com certeza você vai meter os pés pelas mãos, colocar o carro na frente dos bois. Mas o convite do Espírito Santo é para que a gente cuide da nossa mente,
para que a gente possa falar com clareza, com gentileza. Para exercer essa comunicação que o pastor Eugênio falou anteriormente, a gente precisa alinhar as ideias, organizar dentro de nós cada coisa em seu lugar. E o Espírito Santo pode nos ajudar a fazer isso. Mas a gente precisa disciplinar a nossa mente também. Isso é uma responsabilidade individual. O Espírito Santo não vai dar um tapa no seu celular para você largar ele. O John Stott, ele vai falar que o que semeamos nas nossas mentes, nós colhemos nas nossas ações. O que nós estamos semeando na nossa mente? E eu vou apresentar aqui algumas disciplinas que nós podemos executar de forma prática. A solitude e o silêncio. Tenha um momento de estar a sós com Deus. Não é só estar a sós com a sua Bíblia aberta, ou as canetas, o caderno. Não, é estar sozinho, em silêncio. A nossa mente precisa disso, porque nós vivemos num mundo cheio de ruído. Nós precisamos de contemplação. E, gente, que cidade espetacular que vocês moram para fazer a disciplina da contemplação. Parques lindos, um céu lindo, uma cidade plana. Eu venho de uma cidade de morro. Então, quando eu vejo essa coisa plana, bonita, que você consegue ver o céu de qualquer lugar, é importante para a saúde da nossa mente. Outra coisa, boas amizades. Pessoas que falam coisas boas, pessoas que te apoiam, pessoas que te amam, que te corrigem às vezes, mas que você pode dar uma risada solta, você pode dar aquela gargalhada que vem com um porquinho junto, sabe? Eu sou essa pessoa que ri igual porco, não respira direito. Lazer. Como os crentes negligenciam o lazer. E lazer, gente, não é ficar no celular. Lazer não é o seu Facebook, seu Instagram, só a Netflix. Ela faz parte, mas lazer de qualidade, se divirta. Tempo de qualidade com a sua família. Isso constrói alicerces numa mente saudável. E nós damos testemunho também, através do nosso corpo, através da forma como nós pensamos. E leitura, tá, gente? E uma última coisa, uma outra disciplina. Se você encontra dificuldade dentro da sua saúde mental, que nem o esporte, nem a alimentação, nem bons hábitos conseguem resolver, procure um profissional da área da saúde mental. Procure a terapia, procure a psicoterapia, procure grupos terapêuticos. Nós não podemos negligenciar isso, porque nós precisamos dar testemunho integral. E a última coisa é o que vocês já imaginam, né? Eu vou ratificar o que eu já falei ontem. E eu sou uma entusiasta da espiritualidade hoje em dia, porque isso tem mudado a minha vida. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito brava e briguenta. E explosiva. E aí eu descobri em Sorocaba que eu não posso ser essa pessoa. E eu vou dizer para vocês por quê. Que eu sou pastora da igreja. E vira e mexe, eu assim, às vezes estou no mercado, aí a caixa me atende, ou vou num serviço público e a pessoa me atende. E aí dá uns 3, 4 semanas, eu não sou muito boa de nome mais, mas de fisionomia eu sou boa. Aí eu olho e falo, eu conheço essa pessoa. Então eu não posso dar chilique mais, gente. Não posso ser barraqueira. E o Espírito Santo tem me ajudado nisso. E práticas de disciplinas espirituais, momentos de silêncio, levar a leitura bíblica a sério, oração, ter momentos de estar com Deus em silêncio, meditar com Deus. Isso transforma a gente de dentro para fora, porque a gente dá espaço e dá tempo para o Espírito Santo fazer o que Ele precisa fazer em nós. E essa é uma responsabilidade individual, gente. Isso é uma responsabilidade individual. Porque a maturidade espiritual, ela atrai as pessoas para Cristo. Paulo vai dizer no versículo 33, assim como eu também procuro agradar a todos em tudo que eu faço. Eu não faço apenas o que é melhor para mim, eu faço o que é melhor para todos, a fim de quê? Que muitos sejam salvos.
a nossa mudança individual a partir dos valores do reino de Deus é nossa responsabilidade de demonstrar de maneira externa a mudança que Cristo está fazendo em nós. E se Cristo está sendo impresso em nós, nós vamos atrair as pessoas. É tão bom estar perto de uma pessoa que transmite paz. É tão bom estar perto de uma pessoa bem-humorada, leve. É tão bom estar perto de uma pessoa acolhedora. Não aquela pessoa que disputa perrengue. Quem conhece a pessoa que disputa perrengue? Você fala assim, você não sabe, acordei atrasada, fui pedir o Uber, não tinha Uber, cheguei 20 minutos atrasada na reunião super importante. A pessoa fala, mas você não sabe eu. Acordei de manhã, tinha caído uma árvore na minha casa, quebrou metade da casa, e ainda caiu em cima do meu carro e do meu celular, nem podia pedir Uber. A vontade que dá é de morrer. Falar bem a verdade. Quando nós estamos dispostos a deixar que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora e com responsabilidade em testemunhar por meio do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções, a gente precisa ter esse tempo de nutrir a espiritualidade para que essas coisas que vêm antes sejam atingidas por essa integralidade. E Jesus vai sendo impresso em nós. E o caráter e as características de Jesus vão se desenvolvendo em nós. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Que pessoa maravilhosa para estar junto. Se nós queremos atrair pessoas a partir dos valores do reino, nós precisamos manter esse tripé em pé. Não tem essa frase, mas é interessante que o Anselm Grun, ele é um monge. Então, ele é um teólogo que estuda bastante a meditação contemplativa, as orações contemplativas, a espiritualidade junto à natureza e ao silêncio. E ele diz uma frase muito bonita de que a espiritualidade cristã é, acima de tudo, a espiritualidade do amor. Deus nos atrai por meio do seu amor. Nós queremos estar ali com Ele, pertinho dEle, porque nós o amamos. Eu não tenho bebês em casa. Mas, sabe, eu tive essa oportunidade várias vezes, porque eu tenho 2 irmãos muito mais novos que eu. Quando o bebezico, que você ama, espera, e ele está dormindo, eu faço isso com os meus filhos, mesmo sendo meio chulezento já, meio azedo já. E eles estão ali quietinhos e dormindo. E eles nem estão vendo que você está ali. Mas você ama aquela presença. É tão gostoso estar ali. Não vai ter interação. Não vai ter uma troca. É só a presença da pessoa que nós amamos. Essa é a espiritualidade que Deus convida que a gente tenha. Essa é a espiritualidade transformadora por meio do amor. Valorizar essa presença daquele que nós amamos. E eu posso te dizer, Ele te ama muito mais do que você pode amá-lo. Ele te ama muito mais. A Marlene cantou uma música de um dos exemplos que eu daria aqui. E eu vou tentar Tá tudo bem, não vai ter placa. Eu estou sabendo. Eu vou tentar não chorar. Mas é que uma das histórias que mais me toca de interações de Jesus é a história da mulher no poço. É a história da mulher samaritana. E é muito interessante que ela é considerada a primeira missionária. Porque quando Jesus fala para ela, olha, se eu te der água, vão brotar rios de água viva de dentro de você. Ela ainda nem sabia direito o que estava acontecendo. Mas rios de água viva brotaram da vida dela de uma maneira tão sobrenatural e rápida, que a primeira coisa que ela fez foi ir atrás das outras pessoas e falar, vocês precisam conhecer Ele. Vocês precisam conhecer aquele que falou tudo que eu faço. E no meio daquele povo ruim samaritano, vamos dizer assim, Jesus ficou ali 2 dias e muitas pessoas foram impactadas por aquele amor. Porque rios de águas vivas brotaram da vida daquela mulher. Será que nós estamos dispostos a que rios jorrem de nós para que as pessoas sejam atraídas por esse amor? Essa responsabilidade é nossa, porque o Espírito está disposto a fazer. Ele tem poder para fazer.
nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. O Eugene Peterson diz que espiritualidade não é a mais recente novidade, mas é a mais antiga verdade. E eu vou deixar para vocês 3 simples disciplinas espirituais para vocês começarem ontem. Oração, leitura bíblica para estudo e leitura bíblica devocional. São coisas diferentes. Na oração nós colocamos, como dissemos ontem, diante de Deus quem nós somos. Nós colocamos o nosso coração e deixamos que Ele fale conosco. Na leitura bíblica, quando nós estudamos a Bíblia, nós começamos a compreender quem é Deus, quem é Jesus, qual é a sua vontade. E no momento devocional, na leitura devocional, nós colocamos esse conhecimento diante do Senhor e fala: Senhor, me ajuda a aplicar na minha vida. Deixa a Bíblia me ler. Que você comece isso ontem. Porque existe um povo sedento. Existe uma Goiânia morrendo de sede, precisando de água viva. E Jesus quer nos usar como canais de bênção. E canal, o que é um canal? Nada mais do que um lugar onde a água passa. Cristo quer salvar, encontrar, curar, restaurar, redimir, escrever uma história nova. E que o Senhor use vocês poderosamente, porque acho que não tem nada mais gratificante nessa vida do que saber que a nossa vida foi usada para que Cristo encontrasse alguém que estava morrendo de sede. Não tem nada mais precioso do que isso. Do que saber que Cristo teve misericórdia, a partir disso que nós somos, para dizer para alguém: eu te amo, eu te quero, perto de mim. Eu tenho águas vivas para brotar de dentro do seu interior. Gálatas 2:20, nós encerramos aqui. Eu fui crucificado com Cristo, e assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você precisa estar vivo, tá, gente? A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos orar. Obrigada, Senhor, pela tua imensa, eterna, infinita misericórdia, pela tua graça que nos alcança por meio de Cristo, o Filho, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que é o Alfa e é o Ômega, aquele que, não querendo apenas agir como Deus, mas abre mão e se esvazia de si mesmo para se tornar homem e ser obediente até o fim, até a morte, uma morte de cruz. A cruz que é para nós um sinal de vida hoje. A cruz que é para nós um sinal de reconexão. A cruz que é para nós um sinal de reconciliação com o Senhor. Nós te glorificamos nessa manhã, Jesus, pelo teu sacrifício, pela tua vida, porque o Senhor está vivo e está vivo dentro de nós. Porque o teu Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós faz jorrar rios de águas vivas. E que nós possamos, Senhor, pela tua misericórdia, sermos esses canais de salvação e de bênção que o Senhor deseja usar. Por isso, levanta-nos nessa manhã, Senhor, com ousadia para sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos diante de ti. Usa as nossas vidas, Senhor, pela tua misericórdia, que nós possamos viver Cristo. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.